como um ideal de regulação e submeter a crítica de vocês, né? A gente tem um texto que é um exercício que concretiza, né, o que seria esse ideal, né? Na verdade, é um PL com os artigos, etc. Não está totalmente fechado ainda, a gente ainda está revisando, mas conceitualmente a gente já tem bem claro o que seria esse PL. Então eu vou apresentar para vocês conceitualmente quais seriam os temas. Em alguns casos eu vou trazer a redação, porque eu acho importante para a gente discutir, mas a ideia hoje é que a gente discuta esse aspecto. A gente vai gravar, já inclusive já se iniciou essa gravação. Minha ideia seria gravar a minha apresentação, e nesse caso eu apresento tudo, aí depois que eu apresentar, a gente para de gravar e volta nos slides e para que vocês possam discutir, olha, isso aqui eu discordo, ou isso aqui, para vocês ficarem mais à vontade, como a gente sempre faz, tá? Tudo bem assim? Ok. Então, vamos começar. Deixa eu compartilhar a tela. Aqui. Estão vendo o PDF? Dá para ler bem? Sim. Ok. Sim. Tá ótimo. Bom, então, a ideia é apresentar o que seria o PL ideal na visão do log, e é esse exercício que está guiando todo o nosso report, que traz uma visão da inteligência artificial, dos modelos de regulação e críticas às alternativas que estão na mesa aqui no Brasil, né? Bom, quais são os pilares? Esse PL, ele é estruturado em dois aspectos. Primeiro, ele vai ter regras para fomentar a inovação e que estimule a cooperação entre investimento público e privado em inteligência artificial. Então, um conjunto de regras, regras de fomento para a inovação, né? A gente vê alguns gargalos e essa lei pode, além de trabalhar esses gargalos, indicar fontes de financiamento público. E o segundo pilar é um arranjo institucional para certificação, né, dos agentes, não só tanto dos sistemas de IA quanto dos agentes, para um selo de IA responsável que seja validado pelo Estado, né? Então, é claro que existe toda uma discussão e approaches de regulação, mas, em geral, isso repousa sobre como gerar um comprometimento com deveres mínimos de governança para mitigação de riscos, né? A nossa abordagem é, em vez de uma imposição de obrigações com fiscalização, uma autoridade que sanciona as empresas, é criar uma espécie de selo oficial de IA responsável com um mecanismo de acreditação e certificação envolvendo entidades setoriais e entidades especialistas, para que seriam então acreditadas a conferir esse selo de IA responsável, né? E o incentivo estaria então nessa estruturação do setor privado para ser acreditado e promover, certificar e promover no desenvolvimento, operação, comercialização de sistemas de IA, o uso desse selo como um selo que gera confiança e na responsabilidade no desenvolvimento e emprego de IA, tá? Então, vou falar dos dois aspectos. Primeiro, vamos falar do pilar de investimentos e fomento à inteligência artificial, né? Eu já tenho falado em alguns encontros sobre o tema, né, que as IAs generativas e os modelos fundacionais, elas transformam completamente o cenário do mercado de inteligência artificial, né? Então, enquanto você tinha os modelos tradicionais, especialistas, com um desenvolvimento específico para uma determinada finalidade, né,
havia essa perspectiva, né, de uma livre competição, sem barreiras à entrada, cada um desenvolve o seu sistema de inteligência artificial, com o mercado todo fragmentado. A perspectiva hoje com esses grandes modelos está numa tendência à concentração, né, em que você tem 3 etapas, né, nesse mercado, né? Fornecimento de infraestrutura, né, as empresas que têm a capacidade de coleta dados em grande quantidade, volume, variedade, velocidade, equipe especializada, que é expertise, e capacidade computacional, né? Depois vem a etapa downstream, de desenvolvimento dos grandes modelos fundacionais, ou então modelos fundacionais já afinados a determinados campos de aplicação. Esse seria o mercado upstream, de desenvolvimento e fornecimento de IA, e depois um mercado de aplicação, em que esses modelos são treinados para aplicações específicas, ou talvez modelos já existentes que são especializados sejam, então, aperfeiçoados com o uso de modelos fundacionais, né? Isso, agora, o desenvolvimento de modelos fundacionais, ou mesmo o afinamento de modelos para grandes campos, exige enorme investimento, né? Tanto de capital, equipe, o que pode restringir o acesso a esse mercado. Isso faz com que, caso o Brasil queira se posicionar de maneira competitiva nesse mercado, que é um mercado internacional, e o Brasil tem potencial em determinados segmentos, por exemplo, para modelos de processamento de linguagem natural em português, o Brasil tem uma vocação para liderança. Se tiver um bom posicionamento, isso pode até se expandir para linguagem natural nas línguas latinas, tá? E outros campos em que o Brasil tem se destacado. Então, para isso, vai ser necessário grande investimento, né? Não só investimento privado, como também investimento público. Então, nós estamos preocupados na formulação de regras, aqui para o projeto de lei ideal, em criar mecanismos para eliminar gargalos e também para incentivar o investimento público e a aproximação entre a indústria e a administração pública nesses investimentos e iniciativas de pesquisa e desenvolvimento de inteligência artificial. Então vamos lá, mais ou menos eu vou passar aqui por cima quais são as iniciativas principais, né? São 3 tipos de iniciativa, né? A gestão de pesquisa científica, investimentos e incentivos, e depois a relação público-privado. Com a relação à gestão de pesquisa científica, a gente foi particularmente influenciado pelo documento recente que saiu da Academia Brasileira de Ciências, em que a principal proposta é ter uma entidade que faça a gestão, entidade pública, né, que faça a gestão dos investimentos e da articulação da pesquisa e desenvolvimento de IA no país, né? Assim como tem a Embrapi, a gente teria uma espécie que a gente chamou de Abrapia, né? De pesquisa em inteligência artificial, com a função de coordenar investimentos, financiar projetos de pesquisa, tanto para agentes públicos quanto para agente privado, tendo acesso a capital, dotação orçamentária, por meio de fundos já existentes, né? Aí a gente vai para os investimentos e incentivos. Quais seriam os fundos, principalmente? Aquele Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, esse já é mencionado pelo EBIA, pela Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, como uma fonte de recursos para investimento em inteligência artificial. Então, a gente tem uma regra alterando ali a legislação relativa a esse fundo, em que a gente especifica, né, ali um direcionamento para investimentos em projetos de pesquisa e desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial. Depois tem o Fundo de Direitos Difusos, que também é um fundo que tem muito dinheiro, né?
Ali existe uma restrição maior quanto à aplicação, porque a destinação tem que ser voltada para aqueles formas de reparação a danos a consumidores ou interesses coletivos. Mas a gente acredita que dentro do escopo da IA para o bem, né, é possível você direcionar para projetos que atendam o interesse público, e muitas vezes até com medidas para promoção dos direitos e interesses de consumidores, interesse em proteção ao meio ambiente, interesse em proteção ao mercado e à concorrência, né? Então, acredito que seja cabível, né, o direcionamento desse fundo para esse campo, né, de IA para o bem e aves voltadas para o interesse público. Depois, na relação indústria e universidades, existe um gargalo muito grande no Brasil, em que é muito difícil haver um investimento direto da indústria em universidades, principalmente universidades públicas, né? Tem que sempre ter uma agência de fomento envolvida, existe uma burocracia enorme para isso. Então, o que a gente propõe aqui, sem detalhar, mas é uma regra para que haja uma regulamentação posterior que permita, então, esse investimento direto da indústria, financiando, por exemplo, bolsas de pesquisa para um projeto que seja conjunto, estimulando publicações conjuntas, né, entre setores de pesquisa e desenvolvimento de uma empresa, por exemplo, ou de um grupo de empresas, ou de uma associação de empresas, e universidades, tanto privadas quanto universidades públicas. Depois, regras ali para promoção de pequenas e médias empresas, existe uma legislação para isso, então, na verdade, a gente acena para essa legislação e traz algo específico para a inteligência artificial, e sandbox regulatórios também. Esse é o único ponto que já tem no 2338, né? O 2338, por outro lado, acaba, como em outros campos, detalhando demais como deve se organizar o sandbox. A gente deixa a cargo do Ministério de Ciência e Tecnologia organizar esses ambientes, indica alguns requisitos, mas deixa essa regulamentação para uma regulamentação posterior, mais flexível, até porque é uma experiência recente, né? A iniciativa de sandbox regulatórios, né? Acho que tem algum aprendizado aqui a ser feito, e acho complicado a gente, em lei, já antecipar e detalhar algo que no modelo ali da lei não funciona muito bem, precisaria ser revisado, né? Depois, relação público-privado, né? Regras para incentivar parcerias público-privadas, e depois, contratações públicas de sistemas de IA, né? Esse aqui é um gargalo enorme, porque boa parte das contratações de sistemas de IA, elas são feitas por pregão em que o critério é preço, né? Isso para sistemas de TI em geral. Isso cria, no campo da administração, uma multiplicidade de sistemas de IA no mesmo órgão. Por exemplo, no Hospital das Clínicas, você tem um sistema de TI para a entrada dos pacientes de internação. Depois, um outro sistema de TI para registro e cadastro de óbito, né? Para desenvolver sistemas de inteligência artificial, essa multiplicidade de sistemas de TI cria uma dificuldade em relação aos metadados e em relação ao desenvolvimento de sistemas de IA. Então, a gente traz regras de contratação e a indicação de preferência para modelos de contratação que sejam mais flexíveis. Esses modelos estão aí, mas eles são pouco utilizados, né? Como diálogo competitivo e outros, que são modelos de contratação que permitem uma cooperação anterior, já no estabelecimento do edital, para que haja o desenvolvimento de uma solução específica. Porque o que acontece no Brasil, tem acontecido, é que os órgãos públicos têm desenvolvido, em geral, têm desenvolvido sistemas de IA internamente, e existem poucas
contratações efetivas, né? Justamente porque com o modelo de contratação que é utilizado hoje, você no máximo consegue soluções de prateleira que não se adequam às necessidades específicas de cada órgão. Daí o movimento em desenvolver internamente, mas poderia haver maior cooperação. A contratação pública é uma forma de investimento também para estimular o mercado, né? E, por outro lado, né, dentro desse modelo de contratações públicas, a gente coloca certos requisitos, né, para garantir a confiabilidade e a aquisição de sistemas de IA responsável. Dentre eles, a necessidade de que o fornecedor tenha um selo oficial de IA responsável, que é o que vai estar na outra perna, que é o outro pilar. Então, falar do arranjo de certificação, aquilo que a gente pensou, seria muito interessante ouvir vocês sobre esse aspecto, né? Então, como é que a gente pensou esse arranjo institucional de certificação, né? É um mecanismo de autorregulação regulada, né, em que o Estado traz um incentivo para a autorregulação e organização do setor privado, também do setor público, para obtenção, nesse caso, focada, uma autorregulação regulada focada em estruturar no país um sistema de certificação que seja reconhecido e validado pelo Estado, né? Então, e ele então procederia da seguinte forma, né? O Ministério da Ciência e Tecnologia acredita dois tipos de entidade: entidades setoriais, né, ali para um determinado domínio de aplicação num setor de atividade econômica, e entidades especializadas em inteligência artificial como certificadoras. Essas seriam entidades independentes que comprovem ter expertise em inteligência artificial, e em particular em governança de inteligência artificial, tá? E essas duas entidades vão interagir para concessão de selos de IA responsável, que seriam então reconhecidos pelo Estado, portanto seriam oficiais. Essa certificação é baseada na adoção de medidas de governança para mitigação de riscos. Portanto, a forma pela qual a gente quer gerar o comprometimento com as medidas de governança não é uma imposição externa, né? Mas é algo que venha da autorregulação, mas que também tenha um incentivo mercadológico, no sentido de que o selo, nós acreditamos, passe a ser uma referência de segurança, de confiança e responsabilidade no mercado. Isso faz, então, que as empresas busquem a obtenção desse selo junto às entidades associativas representativas de cada setor de atividade econômica, ao passo que essas entidades associativas vão sempre procurar mostrar ao acreditador que estão assegurando nas suas certificações e revisão das certificações que os sistemas de IA e os agentes são agentes certificados como responsáveis. E para ligar a autorregulação, o que a gente faz é o seguinte: a lei elenca quais são essas medidas de governança para inteligências artificiais de alto risco, tá? E os códigos de conduta, as entidades associativas, então, apresentam, no momento de acreditação, o seu código de conduta setorial, né, que especifica aquelas medidas elencadas, como elas serão efetuadas e implementadas para cada setor de atividade no qual eles pretendem certificar fornecedores, operadores e usuários de inteligência artificial. Então, a gente teria como mecanismo de acreditação o Ministério de Ciência e Tecnologia é o órgão acreditador, né? E aí tem uma série de requisitos, tanto para a entidade setorial quanto para a entidade especialista em inteligência artificial.
A entidade setorial, a gente colocou alguns, tem outros requisitos mais gerais, como comprovação de representação setorial por um tal período, etc. Mas o que é importante, mais importante aqui, a entidade setorial já precisa apresentar um código de conduta que esteja alinhado, especifique aquele elenco de medidas mínimas de governança. Por outro lado, essa entidade setorial já traz uma listagem dos tipos de aplicação, que obviamente ela é atualizada, dos tipos de aplicação de inteligência artificial no setor, até porque depois nós vamos ver nas definições, nós usamos uma definição mais genérica, então existem um maior consenso para cada setor daquilo que é considerado inteligência artificial ou não, então é trazida uma lista por cada entidade setorial daquilo que, de acordo com a definição, eles entendem por inteligência artificial, e nessa lista também é apontado e justificado aquilo que é considerado de alto risco. Então, em vez de uma especificação, a gente vai ver mais para frente, de quais são os tipos de aplicação que são de alto risco, que é muito genérica, por exemplo, se considerar todas as aplicações na área da saúde são de alto risco. Mas você vai ter uma série de aplicações, embora estejam na saúde, não são de alto risco. Então, ela é super inclusiva, né? Como está no 2338. A gente deixa para as entidades setoriais especificarem aquilo que é de alto risco dentro daquilo que eles entendem que são as aplicações de inteligência artificial naquele setor. Né? Teria uma comissão técnica, de preferência com diversidade, né? Essa comissão técnica seria qualificada com indivíduos especialistas naquele setor de atividade. Então, se for para o setor de saúde, você teria participantes nessa comissão da entidade setorial que sejam médicos ou especialistas, profissionais de saúde, e também membros de tecnologia da informação para que haja esse diálogo, né, ali na entidade setorial, para a estruturação de uma organização para gestão de todo o seu trabalho. E, por fim, né, claro que não é exaustivo, a gente só trouxe alguns elementos aqui, aquilo que é mais importante para entender o arranjo, haveria, então, um convênio com uma entidade especialista, ou seja, a entidade setorial, para ela conceder selo, ela já tem que apresentar um convênio com uma entidade especialista em IA, tá? Porque a gente quer reunir duas expertises para conceder o selo. A expertise do domínio de aplicação e a expertise em governança de inteligência artificial, né? Então, a entidade especialista em IA também vai apresentar um código de conduta em que ela especifica com parâmetros técnicos aquela lista de procedimentos mínimos de governança que está na lei. Qualificação técnica demonstrada na área de governança de inteligência artificial. A regulamentação posterior pode especificar isso. Ter auditores certificados por entidades também de auditoria, porque aqui o trabalho de auditoria seria, então, ficaria a cargo no convênio da entidade especialista de IA. Né? E a sua composição deveria ter uma comissão técnica que inclua juristas, engenheiros e cientistas da computação. Né? Depois a gente pode pensar aqui nessa composição, se poderia ser mais aberta ou não para outras especialidades e setores do conhecimento, mas essa é basicamente a ideia, né? O órgão acreditador acredita dois tipos de entidade, uma setorial, outra especialista. A gente reúne esses dois tipos de expertise para a concessão dos selos. Bom, e o arranjo de certificação? Quais são os selos? A gente teria dois selos, em particular, para uma série de agentes. Teria um selo qualificado, que poderia ser concedido, então,
pela entidade setorial nesse convênio com a entidade especialista, e o selo qualificado se preocupa só com medidas de transparência. Basta as medidas de transparência, no mínimo, para eu ser certificado com um selo qualificado. E isso serviria para as inteligências artificiais que não sejam de alto risco. Para inteligências artificiais de alto risco, conforme a classificação setorial, aí nós precisaríamos de um selo avançado. E esse selo avançado tem que conter, no mínimo, uma comprovação da adoção de medidas de governança pelo solicitante do selo, de todas as medidas de governança que estão elencadas na lei. E quais são os tipos, também, quais são os agentes que podem receber esse selo, né? Para fornecedor e operador, pode ser tanto pessoa natural como pessoa jurídica. Você pode ter um selo de fornecedor de sistema de IA ou um selo de operador de sistema de IA. Você pode ter selo também para o sistema de IA em particular. E, por outro lado, usuários, você pode ter, né, selo para usuário especialista, depois a gente vai ver o que é isso nas definições, e selo para superusuário, concedido, então, por essas entidades. Existem regras ali sobre a composição do comitê deliberativo, aqui está errado, não tem MCTI aqui, MCTI é só o acreditador, e esse comitê deliberativo, ele decide por unanimidade. Depois, a validade dos selos, isso a gente entende que o próprio Ministério deve estabelecer o prazo de validade de renovação conforme o setor. Então, no setor de saúde pode ser 6 meses, um outro setor, 1 ano, porque esse prazo seria definido de acordo com a criticidade do setor. Bom, aí vamos para os elementos da lei, né, alguns aspectos importantes. O primeiro deles é direitos e deveres de governança. Dos direitos, como vocês sabem, eu sempre fui muito crítico, embora eu acredite numa abordagem baseada em direitos, aliada à abordagem de riscos, eu acredito que a abordagem de riscos, os mecanismos de governança, eles estão voltados para assegurar uma IA confiável e responsável que não ofenda direitos individuais. Agora, com relação a uma previsão de direitos, a gente descarta todo aquele detalhamento de direitos que está no 2338, que é um grande problema, talvez seja o principal problema do 2338, e a gente prevê como direito, principalmente aqui, um direito à informação, né? É um direito à informação sobre o uso do sistema de IA, né? Mas isso para as pessoas naturais que interagirem por meio de interfaces com sistemas de IA, que estejam incorporados ou não em equipamentos, ou que sofram danos desses sistemas. Mas se não interagir, pelo menos que sofram dano. Eles têm direito à informação sobre as interações com esses sistemas, sobre o uso de IA, e aí há o direito à informação sobre como interpretar a decisão, ele está condicionado, né? Então, informação sobre o modelo geral de funcionamento e critérios para decisão automatizada, portanto, não direito aos critérios específicos de uma decisão concreta, então, modelo geral, deixa isso claro. Quando tais capacidades, né, na verdade, eu tinha colocado decisão, previsão, recomendação e predição. Aí depois eu achei melhor limitar só para decisão automatizada, né? Porque a condição aqui é que essa capacidade pode influenciar diretamente seu acesso ao exercício a um direito ou afetar significativamente um interesse econômico, né? Isso restringe bastante o campo de atuação. Não necessariamente aqui você tem uma IA baseada em processamento e formação de perfis, isso está na Lei Geral de Proteção de Dados, porém, a Lei Geral de Proteção de Dados fala em direito, a explicação, etc., para
sistemas de decisão automatizada em geral. Aqui a gente especifica na linha do artigo 22 da GDPR, inclusive, que interessa nesse caso um direito a uma explicação geral sobre o modelo e funcionamento, quando isso influenciar diretamente o exercício de direito ou afetar o interesse econômico. Tá? Então, tem uma previsão de direito essencialmente de informação e com esses cuidados para não criar uma prerrogativa de pretensões individuais para levarem questões impertinentes, né, para o judiciário. Nós não queremos que o judiciário seja o responsável pelo enforcement dessa legislação de IA. Na verdade, esse enforcement é todo um arranjo privado de certificação. É nessa forma que nós estruturamos o comprometimento dos agentes com IA responsável. Depois, medidas de governança, né? Quais são as medidas de governança? Aqui seria só um elenco. O que a gente propõe nesse projeto de lei ideal, subjetivamente ideal, né? São um elenco de medidas de governança sem detalhamento. Então, análise de impacto, gestão de dados, documentação, registro de eventos, ferramentas de interface quando aplicável, transparência quanto ao emprego da IA e transparência na interpretação de resultados, de uma forma mais genérica também, e testes de segurança, que tem a ver tanto com confiabilidade, precisão, cobertura, acurácia, quanto tem a ver com segurança cibernética, né? Cybersecurity. Então, a gente simplesmente elenca essas medidas sem um grande detalhamento. Por quê? Porque a gente quer que as entidades setoriais detalhem para cada setor específico como implementar essas medidas conforme cada contexto de cada setor, tipos de aplicação. Por outro lado, as entidades especialistas, elas vão desenvolver, a partir desses itens, meios técnicos, né, para especificação sobre como esses estándares podem ser implementados. E a reunião desses dois elementos é que vai permitir uma certificação confiável com um selo oficial. Bom, aí as definições, eu falei de algumas definições. Primeiro, o escopo material da regulação. O que a gente usa? Eu já digo. Depois, os agentes de inteligência artificial. Tem figuras novas aí, né? 2338 fala de fornecedores e operadores. A gente fala, seguindo o modelo nos estándares do I3E, né? International Electronic Engineers Foundation, a gente fala em usuários não especialistas, usuários especialistas e superusuários, tá? Que são pessoas naturais envolvidas ali no emprego do sistema de inteligência artificial. Isso é importante porque isso incorpora a visão de que o sistema de IA é um sistema sociotécnico. E a definição do que é alto risco, tá? Então, vou passar rapidamente para poder já abrir a discussão. A definição do sistema de IA, a gente se baseou, a gente acha que a definição tem que estar em linha com as definições internacionais, então está em linha com a mais recente da OCDE e a nova do AI Act também. O AI Act, ele caminhou no sentido de generalizar essa definição, né? Para nós, isso é interessante, porque a gente vai usar uma definição genérica, mas cada entidade setorial que vai especificar quais são os tipos de aplicação que são consenso, que são inteligência artificial, naquele setor de atividade, né? Então, aqui o que a gente diz? É simplesmente uma definição genérica baseada nas capacidades e autonomia do sistema. É um sistema computacional concebido para operar com graus diferentes de autonomia, capaz de fazer previsões, recomendações ou decisões que influenciam o ambiente real ou virtual. Bem simples. Depois, o escopo, desculpe, os fornecedores, né? Fornecedor de sistema de IA, aquele que desenvolve e dispõe,
Operador é aquele que implementa e aplica, utiliza o sistema de inteligência artificial. Usuários não especialistas são pessoas naturais que vão interagir com o sistema, que não tem nenhum conhecimento técnico, seja do domínio de conhecimento, seja do aspecto de TI, e não desempenha nenhuma função ali na operação, né? Ele é praticamente o consumidor daquele produto de IA. Agora, o usuário especialista já é uma pessoa natural que tem o conhecimento sobre o domínio de aplicação do sistema de IA. Então, é importante que ele também seja certificado para operar. Então, para dar um exemplo modelo do que a gente está pensando, né? Você tem um fornecedor, uma empresa que desenvolve um software para aplicação no setor de saúde, né? Sei lá, para monitorar os batimentos cardíacos, eventualmente, de um paciente internado no hospital. O operador do sistema pode ser um sistema incorporado no equipamento ou não. O operador do sistema de inteligência artificial já é um hospital, por exemplo, que toma e usa aquele equipamento, aquela tecnologia nos seus procedimentos. O usuário especialista seria, por exemplo, um médico que desempenha um papel no uso daquele sistema de IA, na avaliação, na revisão, e também numa avaliação não só num tratamento específico, na avaliação num curso em que ele pode avaliar se aquele sistema funciona ou não funciona contento. E um super usuário, então esse aqui seria certificado também pela entidade setorial conveniada com o especialista. O superusuário já é uma certificação da entidade especialista. Então, é uma pessoa natural especializada em sistemas de inteligência artificial, né? Esse, por exemplo, nesse equipamento médico, é aquele indivíduo de TI que vai ser responsável pela operação específica, para a manutenção, diagnósticos de falhas, né, e a supervisão técnica do sistema de IA que é aplicado numa organização. Então, a gente poderia ter selos de certificação para todos esses, usuário especialista, superusuário, fornecedor e operador de IA, além de selo para o próprio sistema de IA. Então, uma empresa responsável, que opera, vai então buscar que essa aplicação seja feita por usuários especialistas, superusuários certificados, sistemas certificados, ele mesmo esteja certificado e contrate softwares de desenvolvedores certificados. Só para terminar, a gente não coloca nenhuma regra sobre responsabilidade civil, por uma série de motivos, mas o principal é que isso já está sendo discutido na revisão do Código Civil, no capítulo de Direito Digital. Então, para que a gente vai ter um sistema para IA que pode conflitar com o Código Civil que está sendo revisado agora? Uma das razões, né? Mineração de dados autorais e direito de autor. Isso está no 2338, principalmente mineração de dados autorais. A gente acredita que também não é o lugar, porque está também em revisão a legislação autoral. O lugar adequado seria essa legislação, para evitar incoerências no ordenamento jurídico brasileiro, inconsistências, por exemplo. E o que a gente não tem? A gente não tem autoridade central nem sanções. A gente tem esse mecanismo de acreditação. Tá? Então, esse seria o PL ideal na visão do Logorithm. Então, eu encerro por aqui. A gente pode encerrar a gravação para começar os debates. Eu vou continuar compartilhando, porque eventualmente